Olá, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos tratar de princípios. Esse é um tema muito relevante doutrinariamente, porém muito negligenciado na prática cotidiana laboral por diversos motivos, uma má compreensão de sua normatividade, uma incompreensão de sua aplicação horizontal. Diversos fatores fazem com que os princípios tenham um destaque doutrinário, sejam proposições relevantíssimas como normas para a solução de conflitos, mas que na prática brasileira não recebem, sobretudo do poder judiciário e mesmo da advocacia, o papel central que deveria desenvolver. Não obstante, vamos aqui dar a devida valoração aos princípios com análise deles em perspectiva constitucional e em perspectiva de direito individual do trabalho. Antes de iniciarmos uma análise específica, vamos tratar aqui de conceituar, de estabelecer alguma noção primeira acerca dos princípios. O professor Maurício Godinho Delgado disserta, leciona, serem princípios proposições gerais que são inferidas da cultura, do ordenamento jurídico, eh, e que são eh, importantes para a interpretação e aplicação do direito. Eu entendo princípios, sim, como proposições gerais, proposições fundamentais, e que assumem no ordenamento jurídico função normativa. Portanto, como normas jurídicas, os princípios atuam na solução direta dos conflitos laborais, assim como as regras são utilizadas para a fixação do direito de cada um. Eu sigo insistindo, então, nessa normatividade dos princípios, embora esse papel seja muitas vezes posto em segundo ou terceiro plano. Também vou defender aqui, além de sua normatividade, eficácia horizontal e vertical. Com relação à eficácia vertical, ela é pouco questionada, no sentido de que o Estado está obrigado a observar princípios, eh, embora não faça, né? O Estado juiz, ao dirimir conflitos, e principalmente o Estado em sua função legislativa. E aí mesmo é que esse papel e essa função e essa eficácia, e aí que tudo isso é muito negligenciado, porque o Congresso Nacional, se ele fosse seguir princípios ao editar regras trabalhistas, não teria feito a reforma trabalhista de 2017, né? Então, vamos insistir apenas em perspectiva teórica. Com relação à eficácia horizontal, isso quer dizer que os particulares, e aqui para nós, empregados e empregadores, estão vinculados aos princípios, ou seja, estão obrigados à observância dos princípios como normas jurídicas que são. Então, os particulares também devem, em suas relações, respeitar, observar, aplicar os princípios. Na teoria, isso funciona muito bem, né? Nós temos, o que não falta é construção doutrinária sobre o tema, o que falta é colocar em prática. Eu sugiro leitura do tema dos princípios no meu curso de Direito do Trabalho,
que é editado anualmente pela editora RTM, e também sugiro diversos artigos científicos em que eu posiciono os princípios na esfera normativa e tento dar a eles eficácia. Pois bem, vamos iniciar pelos princípios fundamentais aplicáveis diretamente às relações de trabalho. Se houve algo novo e relevante na Constituição de 1988 em matéria trabalhista, foi o posicionamento do direito do trabalho no capítulo dos direitos fundamentais. Isso não ficou muito marcado na Assembleia Nacional, que se reuniu em 1987, mas hoje nós podemos compreender a topografia constitucional do direito do trabalho como sendo um marco, como sendo uma inovação que deveria ter uma maior compreensão do direito do trabalho como fundamental. Para além dos direitos fundamentais trabalhistas, dos artigos 7º, 8º e 9º, nós temos princípios constitucionais fundamentais gerais que são aplicáveis diretamente às relações trabalhistas. Iniciando pelos fundamentos do Estado, o Estado brasileiro, ao criar a norma legal e ao julgar controvérsias, deve estar atento aos fundamentos do Estado, e os particulares também, quando cabível, devem estar atentos aos fundamentos do Estado para contratar e para manter a relação empregatícia em termos civilizados. São eles Estado democrático de direito, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e livre iniciativa. Os três últimos são mais perceptíveis horizontalmente na relação empregado-empregador. Muitas vezes, na ausência de regra específica, o princípio da dignidade da pessoa humana tem sido utilizado, e bem utilizado normalmente, para dirimir conflitos. Exemplificativamente, uma discussão aberta no país e ainda sem corrente majoritária na jurisprudência, nós temos um problema do controle, ou melhor, do limite do uso do banheiro pelo empregado durante o horário de trabalho. Não são poucos os empregadores que criam regras para disciplinar o uso do banheiro. Alguns limitam tempo, outros limitam ao número de vezes que o trabalhador e a trabalhadora podem se dirigir ao banheiro. Outros empregadores exigem autorização prévia do superior hierárquico para que o empregada, para que o trabalhador possa ir ao banheiro. Há uma série de regras, ou de cláusulas, melhor dizendo, internas ao empregador, tendentes a disciplinar a necessidade fisiológica do empregado. O empregador diz o seguinte: olha, no âmbito do direito privado, o que não está proibido está permitido. Como não há regra seletista que cuide de banheiros, o empregador faz a regra que quiser. Outros vão dizer: muito bem, não tem na CLT, mas tem na Constituição um princípio que também está esculpido numa regra do artigo 1º, inciso 3, que diz sobre a dignidade da pessoa. E aí não poderia haver limitação concernente às necessidades fisiológicas elementares do trabalhador e da trabalhadora.
Apenas exemplificativamente, há outros tantos exemplos de eficácia horizontal da dignidade da pessoa. Além disso, nós temos um princípio também negligenciado na prática trabalhista, que é o princípio da não discriminação ou isonomia. Nós somos um país das desigualdades, nós somos um país da discriminação. Se você for pensar em matéria de salário, você vai ver que os negros e as negras recebemos menos do que os brancos e as brancas. Há todo tipo de discriminação no emprego, ainda no Brasil, não obstante legislação recente tendente a minorar o problema. Temos um princípio da vedação do retrocesso social absolutamente negligenciado, principalmente pela reforma trabalhista. E, aliás, temos também o princípio da prevalência dos direitos humanos, e aí eu chamo a atenção para as convenções da OIT. A Organização Internacional do Trabalho fixa conteúdos normativos internacionais mínimos que devem ser observados, além de outras normas internacionais de tratados sobre direitos humanos que devem ser prevalentes na relação de emprego. A função social da propriedade da empresa, a gente tem que destacar sempre que o Brasil e o capitalismo consagram na prática como um super princípio o do direito à propriedade, mas no Brasil, a partir de 1988, essa propriedade tem que cumprir função social. E aí nós temos regras que tentam dar aplicação a esse conteúdo, exemplificativamente cotas, né, que devem ser cada vez mais utilizadas para, para diminuir a discriminação e para que a propriedade cumpra a sua função social. Muito bem. Temos, por incrível que pareça, no âmbito do direito do trabalho, e me parece que só em tal âmbito, a inaplicabilidade durante o contrato dos princípios de presunção de inocência, contraditório e ampla defesa. Nós temos algumas aulas sobre isso aqui no canal, mas no curso do contrato, e aí eu estou falando especificamente de aplicação de pena, poder disciplinar inerente ao poder empregatício, nós sabemos que o empregador aplica penas como quer na prática, sem presunção de inocência do empregado, sem lhe dar oportunidade de contraditório, sem lhe garantir ampla defesa. Nós sabemos que a justa causa é vista no direito brasileiro, no primeiro plano, como um direito potestativo. O empregado só pode se insurgir contra a aplicação da pena quando ajuiza a ação. O que eu estou questionando aqui é a inaplicabilidade destes princípios fundamentais durante o contrato. Porque na justiça do trabalho, o empregador vai se valer de todos os princípios que ele não garantiu ao seu empregado no curso da avença. Muito bem. Sugiro a leitura dos meus textos sobre os princípios, especificamente sobre os direitos fundamentais nas relações trabalhistas. Destaque aqui para o meu curso de Direito do Trabalho, editora RTM. Minha voz hoje não está boa, acho que é excesso de aulas. Nós vamos tentando aqui da melhor maneira possível. Aproveita então para uma pausa, né, para tomar uma aguinha aí. E aproveita para dar um joinha para nós. Aproveita para comentar e indicar nosso canal para os seus colegas. Vamos seguir aqui com os princípios específicos de direito individual do trabalho.
Então nós vamos perceber princípios, né, como eu disse anteriormente, na linha do professor Maurício Godinho Delgado, mas com as especificidades que eu compreendo. Vamos compreender os princípios como proposições gerais que nós inferimos da cultura e do nosso ordenamento jurídico e que, na minha compreensão, devem cumprir função eh, normativa com eficácia horizontal e vertical, para além das funções de interpretação, né, do sentido da regra laboral. Muito bem. Na prática, o que é que nós temos? Nós temos que princípios de direito individual do trabalho, historicamente estão bem assentados na doutrina. É interessante que na América do Sul nós temos escolas laborais muito relevantes acerca da principiologia trabalhista, né, e de direito do trabalho. Temos autores de destaque mundial nesse tema, e aqui eu gostaria de chamar a atenção para a obra do uruguaio Américo Pla Rodrigues, que tem uma obra já clássica, Los Principios del Derecho del Trabajo. Eh, Esse professor, no início do século XX, ele trouxe muitas contribuições para o tema, e o Brasil acabou se valendo dessa construção para as proposições de princípios aqui no país. Quem tiver acesso a essa obra, existe uma tradução dela pela editora LTR. É uma edição mais antiga, mas que, se alguém conseguir e tiver interesse, eu acho muito interessante. Muito bem. Também o professor Maurício Godinho Delgado traz uma construção de princípios muito relevante, muito densa, na doutrina brasileira, e os primeiros princípios aqui, até letra I, faremos com base em sua obra. E quanto aos demais, eu também vou indicar ao final uma obra dos professores mineiros, professora Vânia e professor Kleber Lúcio, que nos trazem reflexões novas sobre princípios, e eu falo para vocês especificamente ao final. Muito bem. Toda obra que você vai estudar sobre princípios de direito do trabalho, as principais obras sobre o tema começam com o princípio da proteção. Lá na obra do Plá Rodrigues, você vai ver que o primeiro princípio que ele traz é o princípio da proteção, no sentido de haver uma parte na avença que é hipossuficiente, ou parte eh, menos forte, ou parte mais fraca. E essa desigualdade em relação ao capital faz com que a ordem jurídica seja instada a uma proteção jurídica mais favorável à parte mais fraca. Então, o que nós vamos ver aqui no princípio da proteção basicamente é isso. Nós vamos partir do suposto de uma desigualdade natural entre empregados e empregadores, decorrente essa desigualdade de uma desigualdade natural entre capital e trabalho no sistema capitalista. Eu não me canso de repetir. No capitalismo, manda quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro tem poder. E quem tem poder faz as regras. Logo, no capitalismo, as regras de direito do trabalho são firmadas, são fixadas, são criadas de acordo com o interesse do capital, cumprindo ao empregado obedecer. Enquanto houver capitalismo, essa é a correlação de forças. Mas o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que criar estruturas de atenuação da desigualdade. E é aí que entra o princípio da proteção, tendente a minorar
o que é íncito ao capital, minorar a desigualdade contratual e apenas contratual. Nós não vamos minorar a desigualdade material com simples fixação de regras, mas nós vamos pelo menos minorar a desigualdade contratual de empregado do empregado em relação ao seu patrão, com a fixação de um conteúdo protetivo mínimo, de um patamar mínimo de regras que devem ser observadas no sentido da proteção ao trabalhador. E aí nós temos ainda no direito estrangeiro diversas obras que eu cito no meu curso de Direito do Trabalho, obras da Argentina, Uruguai, Portugal, Espanha, França, Itália, que trazem a relevância, o destaque para o princípio da proteção. Bom, então qual que é o cerne da atuação do princípio? A regra legal protetiva, de caráter indisponível e de caráter imperativo, melhor dizendo, ela é construída e ela é fixada para corrigir ou minorar a desigualdade natural existente entre capital e trabalho no contrato. Ocorre que nós vamos ver hoje que a reforma trabalhista conseguiu um efeito colateral não pretendido. Digo não pretendido porque eu acompanhei a construção da reforma trabalhista passo a passo no Congresso Nacional e também porque sei que os artífices da reforma não teriam essa capacidade, mas intelectual. Mas eles conseguiram, com as regras, abalar princípios. Não foi, obviamente, o intuito, mas um efeito colateral não pretendido e absolutamente importante em relação aos fundamentos do direito do trabalho. E um dos princípios que foi abalado foi o princípio da proteção. Porque eu defendo isso em artigos, livros e aulas aqui no canal, nós passamos a ter, a partir da reforma trabalhista, o que eu chamo de novo direito do capital. Nós tínhamos um direito do trabalho, bem assentado na proteção, embora sempre protetivo também do patrão, porque no capitalismo é assim, mas agora nós temos um direito do capital que colateralmente protege o trabalhador. Nós tivemos uma inversão nos valores. Sempre tivemos um direito trabalhista que protege os dois, empregador e empregado, senão não seria capitalismo. Eu desenvolvo essa ideia em outras aulas aqui no canal. Mas agora se inverteu. Antes era, vou proteger o trabalhador como parte hipossuficiente da relação, construindo um patamar mínimo normativo que é obrigatório. Com isso, eu também mantenho o status quo, com isso eu silencio a classe trabalhadora, com isso eu pacifico a relação em prol do patrão. Então, nós tínhamos uma proteção ao trabalhador que trazia como efeito colateral a proteção do patrão. Agora isso se inverteu. Primeiro, o direito do trabalho protege o empregador, dá a ele todas as condições contratuais que ele quer, flexibiliza regras, precariza condições de trabalho nos termos da lei, enfraquece princípios. Esse é o primeiro ponto. E como efeito colateral, como efeito secundário, constrói regras protetivas mínimas. Então nós estamos hoje no âmbito do direito do capital. E o princípio da proteção fica, então, enfraquecido na medida em que ele protege mais o patrão e menos o empregado, pelo menos no Brasil, pelo menos pós-2017. Como é que isso se dá na prática? Vamos ver em outros princípios. O princípio da imperatividade das normas trabalhistas, que eu aproveito para analisar concomitantemente
ao princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Bom, até 2017 nós tínhamos algo muito forte no direito do trabalho, que era a imperatividade das normas trabalhistas, na relação bilateral empregado-empregador. As normas trabalhistas não seriam disponíveis para escolha das partes. As partes não poderiam escolher a norma A e afastar a norma B da CLT, porque todas imperativas, todas inafastáveis, nenhuma delas à disposição de quem quer que seja. Só que a reforma trabalhista passa a flexibilizar isso, permitindo disposição de direitos, ou melhor, afastamento de normas por enquanto, que resulta em disposição de direitos, mas em afastamento de normas em algumas situações, com destaque para a situação do trabalhador hipersuficiente econômico. Ao lado desse princípio, nós temos o da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, que até 2017 era absoluto. Um direito trabalhista fixado por lei não seria posto à disposição das partes. Não haveria a faculdade de cumprir ou não, de fruição ou não de direitos trabalhistas. Mais uma vez, isso fica negligenciado, flexibilizado pela reforma trabalhista, e já há na CLT direitos disponíveis. E aí vocês têm vídeos no canal, exemplificativamente de novo, o caso do trabalhador hipersuficiente econômico. O princípio da condição mais benéfica, vejo paralelamente ao da inalterabilidade contratual lesiva, porque correlatos. Mais uma vez, flexibilizados. Pelo princípio da condição mais benéfica, o empregador não pode promover alteração no contrato, promover alteração em uma cláusula contratual, se essa alteração se der em prejuízo do trabalhador. Portanto, o princípio é da cláusula contratual que fixa melhor benefício, não sendo alterável em prejuízo. Isso muda para o trabalhador hipersuficiente econômico. Bom, se eu tenho que preservar a cláusula mais benéfica contra alterações patronais, significa que o contrato é inalterável se o conteúdo é lesivo. Daí o princípio da inalterabilidade contratual lesiva, que na relação bilateral, empregado-empregador, fixa óbice a uma alteração contratual em prejuízo ao empregado. Tudo isso flexibilizado, pelo menos para o empregado hipersuficiente econômico. Letra F, princípio da intangibilidade salarial. Quer dizer que nós temos no salário, normalmente, a razão de ser do contrato na perspectiva do trabalhador. Eu não me canso de dizer, como regra geral que comporta pouquíssimas exceções, o empregado só trabalha porque quer salário. Essa história de colaborador, essa história de vestir a camisa, essa história de meu time, esse discursinho barato do patrão não me convence. Eu só troco tempo de vida por dinheiro. Se você troca seu tempo de vida em favor do seu patrão por outro motivo que não seja dinheiro, eu respeito, mas lamento. Eu só troco meu tempo de vida por dinheiro. Afinal de contas, no capitalismo, a centralidade é do dinheiro. Se eu tivesse outra coisa para fazer na vida, se eu tivesse dinheiro para deixar de trabalhar, deixaria sem problema.
Eh, a minha geração e as gerações anteriores foram criadas para uma um posicionamento do trabalho como centro da vida. Quem não trabalha não tem dignidade, não é pessoa boa, não é bem visto, é achincalhado. As gerações mais novas têm, flexibilizado isso um pouco e é bom. Eu não trabalho porque isso é nobre, digno, faz bem para psicológico. Eu trabalho porque eu preciso do dinheiro que me pagam. Eu vendo tempo de vida em troca de dinheiro. Temos que enxergar isso, porque daí passamos a exigir mais em troca do nosso tempo de vida, sem romantizar a relação. Não é uma relação romântica, não é uma relação entre iguais, não é uma relação convergente, é uma relação conflituosa, uma relação entre contrários, é uma relação de oposição. Eu quero mais dinheiro por menos tempo de trabalho. O patrão quer mais tempo de trabalho por menos dinheiro. É uma relação antagônica, uma relação entre antagonistas. Muito bem. Se o salário é, é o principal da relação na perspectiva do trabalhador, e se o direito do trabalho se quer minimamente uma relação razoável, deve proteger o salário. Essa proteção ao salário se dá tanto por regras como também por princípios. Aliás, por princípio. O princípio da intangibilidade salarial diz que deve o Estado tutelar essa cláusula central do contrato contra os abusos do empregador e de eventuais credores do trabalhador. No, nas aulas que eu tenho aqui no canal sobre remuneração e salário, nós podemos perceber isso na prática. Bom, então o princípio da intangibilidade salarial determina que, principalmente, o Estado crie condições de proteção à remuneração. Princípio da continuidade da relação de emprego. Eh, como regra geral, interessa ao Estado que os contratos de emprego se desenvolvam de modo perene. Contratos perenes, e aí eu não estou falando de estabilidade, infelizmente, contratos longos, duradouros, eles tendem a melhor concretizar direitos trabalhistas. Quanto mais tempo no emprego, mais protegido em tese estará o trabalhador. Quanto menor o tempo do contrato, mais fragilizado tende a estar o empregado. Então, esse princípio da continuidade informa que é papel do Estado e dos particulares buscar a melhor permanência do vínculo empregatício, porque assim se constrói uma avença perene e que resulta em melhores condições laborativas. Na prática, resulta em melhores condições também para o empregador, porque é, haverá um empregado melhor inserido, mais treinado, testado, responsabilizado, e isso faz com que exista um melhor proveito do capital em relação ao trabalho. Além disso, uma relação continuada, uma relação perene, infelizmente no Brasil não quer dizer uma relação estável, mas uma relação mais perene, ela gera mais impostos, ela gera mais civilidade na inserção do trabalhador
no sistema de consumo capitalista, o que interessa também a toda a coletividade. Esse princípio gera presunções que a gente vê na prática em outras aulas. Princípio da primazia da realidade sobre a forma, ou princípio do contrato-realidade. Esse é um princípio muito importante na prática e lá no judiciário. É simples. Eu costumo dizer que o papel aceita tudo, e quem é o responsável por formalizar os papéis na avença é o empregador. Então, em tese, ele escreve no papel o que ele quiser. Ele escreve a hora que você chegou, a hora que você saiu, ele escreve quanto você ganha, ele escreve os descontos que ele faz, ele escreve quando foram suas férias. Então, o papel aceita o que o patrão quiser lançar nele. Ou seja, a formalidade é ônus do patrão e, num primeiro momento, ele faz desse ônus o que ele quer. O que o princípio informa é que, havendo divergência entre a realidade vivenciada e a forma anotada, prevalecerá a realidade demonstrada no processo. Então, se o empregado diz que foi admitido em 2023, o empregador mostra no papel que a carteira foi assinada em 2024, pode o empregado provar que a formalidade não corresponde à realidade. E se ele provar, o juiz aplicará a realidade e irá afastar a forma. Esse princípio sempre foi muito importante. Tem havido tentativas jurisprudenciais de seu enfraquecimento, com destaque para algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, mas vamos insistir nele, porque sem ele teremos uma precarização maior do que aquela que foi aprovada pela reforma trabalhista. O princípio da norma mais favorável informa que, em momentos específicos, na dúvida entre qual norma aplicar, qual interpretação fazer, deve o intérprete optar pela solução mais favorável ao empregado. Até mesmo antes disso, destaca o professor Maurício Godinho Delgado, na fase pré-jurídica, deveria o Congresso Nacional construir sempre normas mais favoráveis, porque assim estaria concretizado o direito do trabalhador na essência protetiva e o princípio da vedação ao retrocesso social, que nós vimos anteriormente. Só que isso fica apenas no plano das ideias. Isso não chega nem na Câmara dos Deputados e nem no Senado da República. Também devemos observar o princípio da norma mais favorável, como eu disse, no conflito de regras. Vistos, né, os trâmites hermenêuticos para identificação da regra aplicável, havendo duas soluções jurídicas possíveis, devemos optar pela solução jurídica que melhor atende os interesses do empregado. Também, na interpretação do direito posto, se uma única regra permite mais de uma solução interpretativa, deveria o intérprete aplicar, ou melhor, fazer a interpretação que resulte em melhor proteção para o trabalhador. Então, esse princípio é bom em teoria, mas na prática não é lá essas coisas. Esses princípios que eu falei aqui, temos como fonte doutrinária o professor, doutor, ministro Maurício Godinho Delgado.
Vocês vão ver também a minha compreensão pessoal sobre eles no meu curso de Direito do Trabalho. E também neste meu curso eu trago doutrina estrangeira. Bom, a partir de agora passo a tratar de princípios recentemente trazidos para a doutrina brasileira por Kleber Lúcio Almeida e Vânia Guimarães Rebelo de Almeida, professores mineiros, doutores, que têm contribuído de modo muito significativo para a teoria do direito do trabalho no Brasil. O primeiro princípio que trago é o do igual salário por igual trabalho, né? Decorre da não discriminação, isonomia, intangibilidade do salário, mas aqui os autores especificam como um princípio apartado, dada a sua relevância na ordem jurídica nacional, mas também em outras construções normativas internacionais. Infelizmente, o Brasil ainda é pouco efetivo com relação a isso, né? Nós sabemos que a desigualdade no Brasil é a regra, que a discriminação, e aqui chamo a atenção para a discriminação em razão da cor, é uma eh, tragédia nacional e é um desafio do direito do trabalho. Entretanto, vamos afirmar: deve-se pagar igual salário para aqueles que desenvolvem igual trabalho. Na mesma linha, o princípio da suficiência e proporcionalidade da remuneração. Aqui, se nós formos analisar salário mínimo no Brasil como referência, nós vamos ficar entristecidos, né? Não é suficiente, não é proporcional, mas, repito, deveria ser. A remuneração deveria ser capaz de atender às necessidades vitais do trabalhador e de sua família, nos termos da Constituição. A Constituição estabeleceu o salário mínimo capaz de prover o trabalhador e sua família em relação à moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Essa suficiência não se mostra na prática. Com relação à proporcionalidade, os autores chamam atenção para a extensão e a complexidade do trabalho realizado. O salário deve ser proporcional a essa complexidade. Mais uma vez, ficamos no plano das ideias, até que cheguemos um dia no plano dos fatos. O princípio de que trabalho não é mercadoria, ele é decorrente de um princípio fundamental da OIT. Esse princípio foi assentado na Declaração de Filadélfia e do Tratado de Versalhes, e depois reafirmado pela OIT. Trabalho não é mercadoria, trabalhador não é coisa. Trabalhador é pessoa. Tem que ser compreendido em sua dignidade humana e tem que ser tratado como tal. A objetificação do trabalhador é um problema dos dias atuais, sobretudo na indústria 4.0 ou economia da tecnologia digital. Os trabalhadores plataformizados tendem a ser objetificados. Eles não são tratados, apenas exemplificativamente eles, né, em sua natureza humana. Disso decorre o último princípio que eu trago aqui, que é o princípio de que a pobreza é perigo para a prosperidade de todos. O capitalismo deveria saber disso, né? Também na Declaração de Filadélfia, também internalizado pela OIT, e deveria ser simples. O capitalismo vive de consumo nos tempos atuais. Nós estamos na era do consumo, para não dizer do consumismo.
E substancialmente no mundo, quem consome é a classe trabalhadora. Se trabalhadores são maioria, como é que o capitalismo vai viver, sobreviver e prosperar se ele não vende para a maioria? Então, se distribui pobreza, essa pobreza vai acabar atacando também o capital, também o capitalismo, também o patrão. Se o patrão não vende para o pobre, como regra geral aqui, muito regra geral, ele também perece. Portanto, dar direito, melhor, consagrar direitos, que no final das contas significa dinheiro, faz com que o sistema progrida. Mais direito é mais dinheiro é mais consumo é mais capitalismo. O contrário, a pobreza, é perigo para a prosperidade de todos. Esses últimos princípios, na linha trazida pelos professores Kleber e Vânia, ficam no plano das ideias, né? De, infelizmente, pouca aplicação prática, mas importantíssimos para a compreensão do fenômeno sociojurídico trabalhista. Muito bem, então, minha voz hoje não está das melhores, né? Espero que tenha ficado suficiente para que todos possam acompanhar. Eu vou mais uma vez agradecer a presença, a participação, a atenção, boa vontade. Vou pedir aquele tradicional like, tradicional joinha, melhor, né? Joinha é mais legal. Abrasileirar isso, dá um joinha aí, comente e, por favor, indique os vídeos para os seus colegas. Fiquem bem, um abraço.